Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos analisar as questões mais difíceis de biologia que estavam presentes ali no Enem 2023. Então, muito importante, moçada. Olha só, questões do Enem seguem um padrão. Então, se você está assistindo esse vídeo para estudar para a prova do Enem, talvez 2030, 2040, ele serve para você. Porque aqui eu vou comentar essas questões mais difíceis, vou falar da importância do conhecimento prévio de alguns conteúdos e também de como a leitura dos enunciados e do comando da questão é importante para a gente matar essas questões, no mínimo, para fazer aquele chute qualificado de 50%. Certo? Então, ó, eu separei 4 questões. Então, estamos aqui na top 4 mais difíceis. Eu vou fazer a quarta, a terceira, a segunda e daí, por fim, a mais difícil do Enem, comentando o porquê que elas são mais difíceis e descartando aquelas alternativas que não são certas. Então, vamos juntos. Questãozinha aqui, ó, videozinho elaborado para vocês, análise do Enem das mais difíceis. Te liga. Questão 107 da prova amarela. Muitas mulheres sofrem com desconfortos nos dias que antecedem a menstruação. É a chamada tensão pré-menstrual, né? O conhecido por TPM. Moçada, TPM não é frescura. Ah, a mulher tá de TPM, que fresco. Não. É hormonal, é um fato. Nós, seres humanos, somos regulados por hormônios. Pensa comigo, pô, o hormônio te regula. Se está apaixonado é hormônio, se está com os hormônios desregulados, pode ser que tu tenha depressão. Vários tipos de hormônios que atuam em diversos comportamentos. Então, se no ciclo menstrual da mulher esses hormônios oscilam muito, é provável que o comportamento da mulher possa oscilar, principalmente no que antecede a menstruação, tá? E aí o que está falando aqui. Entre outros sintomas, podem ocorrer alteração ou alterações de humor. Atualmente, acredita-se que os sintomas são resultados da queda da concentração do neurotransmissor serotonina, que por sua vez está relacionado com a diminuição da produção dos hormônios ovarianos estrógeno, importante, tá? E progesterona, certo? Observada na fase do ciclo feminino. Então pergunta assim, a redução da produção desses hormônios nessa fase está relacionada com, te liga, regressão do corpo lúteo ovariano? Sim, essa é a alternativa correta, tá? E eu vou explicar para vocês rapidinho numa imagem. Ó, o que é o corpo lúteo? Olha só, moçada. Quando a mulher ovula, tá, é formado lá no ovário da mulher o que a gente chama de corpo lúteo. Esse corpo lúteo sobe e mantém altos os hormônios estrógeno e progesterona. Só que se o óvulo não for fecundado, esse corpo lúteo começa o que a gente chama de regredir, começa a diminuir. E se ele diminui também, e eram eles que estavam mantendo o estrógeno e a progesterona altos nessa fase do ciclo, lembrando que estamos nessa fase pós-ovulação, poxa, se ele regrediu, não houve a fecundação, esses hormônios caem, queda, e aqui que vem a TPM, certo? Então, ó, o que mantém é o corpo lúteo, e quando o corpo lúteo regride, esses dois hormônios caem, voltando para cá, olha só. Então, a redução na produção desses dois hormônios é devido à regressão do corpo lúteo ovariano, tá? Que é a alternativa correta. Então, é uma questão difícil, porque isso é complicado, envolve vários hormônios e vários sistemas aqui, tudo junto, trabalhando, né? Então, voltando aqui, por que não é B? Diminuição na produção da ocitocina não tem nada a ver. Liberação do gameta feminino na ovulação também não. Inclusive, quando ocorre a liberação do gameta feminino, lá na ovulação, quando libera o ovócito 2, certo? Aí depois que vai ser formado o corpo lúteo, que vai manter esses hormônios está falando dos dois ao mesmo tempo, né? Altos. Aumento dos níveis de LH e FSH também não. E elevação dos níveis sorológicos de adrenalina. Essa aqui é a mais absurda que dá para arriscar, tá? Então nós temos aqui a alternativa A. Vamos para a top 3 mais difícil do Enem, que é a questão 127 da prova amarela. Essa é muito interessante, moçada. Quem assiste às aulas de histologia do professor Samuel Cunha, lá, tecido muscular, a gente fala dessas fibras brancas e vermelhas. Então, olha só. As aves apresentam 2 tipos de músculos em seus corpos, vermelhos e brancos. Moçada, não só as aves. Imagina nós, Usain Bolt, o cara corre 100 metros em 9,58, né? 9,56, já nem lembro mais. Ele tem muita força, muita explosão, só que por um curto espaço de tempo. Então esse carinha aqui, o Bolt, ele tem que ter fibras brancas, muita força, mas por pouco tempo. Agora, olha só. Continua. Aves migratórias como garças, gansos e patos selvagens têm os músculos vermelhos bem desenvolvidos, com a ampla rede de vasos sanguíneos. Então está falando aqui dos músculos vermelhos, fibras vermelhas. Agora voltando ao exemplo, aqui eu falei do Usain Bolt que tem fibras brancas nas pernas. Agora você pega um corredor de maratona, será que corre 50 quilômetros direto, mantendo um ritmo bom, mas 50 quilômetros, que é uma distância absurda. Imagina só, ele não pode ter
só a fibra branca, ele tem que ter essas fibras vermelhas, porque tem muita mioglobina, muito vaso sanguíneo e chega muito gás oxigênio para suas células. Então esse carinha aqui que corre 50 quilômetros num ritmo bom, forte, ele tem muitas fibras brancas, tá? Ah, pessoal, mas está explicando com o ser humano? É a mesma coisa com ave. Pega o peito, come o músculo, o peito de uma galinha. Ah, o que tem? É carne branca, não é? Porque já viu uma galinha voando longas distâncias? Não, ela tem força, explosão no peito, só que não precisa de fibras vermelhas, são de fibras brancas. Ah, e a coxinha? A coxinha da galinha, a asa e tal. Pô, aí, asa não, mas a coxa principalmente e a sobrecoxa, a galinha tá sempre caminhando, né? Tá sempre caminhando, então tá usando bastante ali uma carne mais avermelhada. É mais ou menos isso que acontece. Ou seja, tu usa por longos períodos, fibras vermelhas são desenvolvidas. Se tu usa por curtos períodos, fibras brancas, que dá mais explosão. Resumindo, fibra branca, força e explosão, curto período de tempo. Fibras vermelhas, longo metabolismo, resistência por longos períodos, entre outros. Muito bem, olha só. Então, nas viagens por grandes distâncias, está falando de aves migratórias, tais músculos são fundamentais, pois favorecem ou a execução de manobra. Não, né, pessoal? Até a execução de manobra seria mais favorecido por fibras brancas, né? B. Metabolismo corpóreo elevado? Sim. Por quê? Porque esse metabolismo elevado tem que se manter durante muito tempo para chegar mais o gás, o oxigênio, e o gás o oxigênio é fundamental para a respiração celular e ficar produzindo ATP. É por isso que elas têm essas fibras vermelhas, né, nessas viagens longas. Manutenção da aerodinâmica? Também não. A aerodinâmica é o formato do bico, é o formato como elas voam e tudo mais. De deslocamento a grandes velocidades? Não, grandes velocidades seria fibra branca, grandes velocidades por pouco tempo. E é capacidade de voos em grandes altitudes. Algumas pessoas marcaram isso aqui naquela justificativa de falar, grandes altitudes tem pouco gás oxigênio, seria rarefeito. Tá, mas pensa comigo, você está falando aí para ser rarefeito mesmo, para ter um efeito bom nisso aí, seria grandes, mas absurdas altitudes, para realmente fazer uma grande diferença. Mas tudo bem, suponha que faça um pouco de diferença. Só que o metabolismo acelerado, e o enunciado está falando justamente disso, favorece longas distâncias, porque são aves migratórias. Então justifica a alternativa B, metabolismo corpóreo elevado. Vamos para a questão 100, a segunda mais difícil, ao meu ver, a minha análise dessa prova do Enem 2023. Lembrando, moçada, que eu conversei com vários outros professores e como eu tenho conhecimento geral, porque tu pode falar, professor, para mim essa aí, por exemplo, foi muito fácil, porque eu mato essa questão fácil, mas não é a realidade do estudante brasileiro. Eu conheço, eu dou aula para o Brasil inteiro, moçada, e eu sei quais são as dificuldades dos alunos. Por exemplo, essa aqui é típica, te liga só. A fertilização in vitro, né, na fertilização in vitro, espermatozoides são adicionados nos gametas femininos retirados de uma mulher. Tá? Após o período de incubação, a fecundação é favorecida pela ação de enzimas. Em um procedimento realizado, observou-se que nenhum dos gametas femininos foi fertilizado e posteriormente verificou-se que havia sido equivocadamente adicionado, né, um coquetel de inibidores de enzimas do acrossomo. Então, tu tem que ter noção aqui do que é acrossomo, moçada. E não é todo aluno que tem noção disso. O acrossomo é o seguinte, você pega o espermatozoide. Se pegar na parte da frente do espermatozoide, tem uma partezinha bem da frente aqui que a gente chama de acrossomo. Nesse acrossomo aqui, existem enzimas digestivas. Essas enzimas digestivas são fundamentais para que o espermatozoide, um deles, né, embora venham vários, consigam perfurar algumas barreiras do ovócito 2. Por isso que não é um espermatozoide que chega, não teria enzima aqui no acrossomo suficiente, então tem que chegar um, outro, e eles vão liberando essas enzimas, e essas enzimas vão abrindo espaço para ocorrer a fecundação. Mas olha só, por que eu falo que essa aqui é difícil? Porque não, é a grande minoria dos alunos, se eu perguntar a nível do Brasil mesmo, gurizada, talvez tu seja desse aí, por isso que tu está mudando tua realidade aqui nesse vídeo. Fala acrossomo, tu fala que porcaria é essa? Não tem nem ideia do que é isso, o que contém nela, qual é a função. E aí tu já começa a ficar desesperado porque tu não tem nem ideia da questão. Por isso que era uma das mais difíceis da prova. Continuando. No lugar de um dos nutrientes constituído do meio do cultivo. Então o cara falou foi um erro, né? Enfim, o coquetel de inibidores impediu o quê? A formação do pronúcleo masculino? Não, né, pessoal? Pensa, o material genético aqui, dos 23 cromossomos, tá lá desde que formou o espermatozoide. Então, não. B. Início da divisão mitótica do zigoto? Não, né, pessoal? Porque nem formou zigoto aqui. Para formar zigoto tem que ter tido a fecundação. Falou no enunciado que não. Então, aqui tu tira rapidinho. C.
término da segunda divisão meiótica do ovócito também, moçada. A segunda divisão meiótica do ovócito só acontece depois da fecundação. Repara que a mulher só acaba uma meiose, de fato, se ela engravidar. Ou melhor, se ocorrer a fecundação. Fora isso, ela não vai acabar, parou lá. Por isso que a gente chama de ovócito de classe 2, porque não chegou a acabar ainda a meiose. Tá? D. Passagem do espermatozoide pela corona radiata e zona pelúcida, sim. Essa corona radiata e zona pelúcida, tu não precisa nem se lembrar na prova qual é a função, como é a estrutura, o que constitui, onde é que está, mas tu te lembra que existe ali uma barreira. E é essa barreira que o espermatozoide tem que passar. E essa barreira é passada, são vencidas, digamos assim, pelas dezenas ou milhares ou centenas de milhares de espermatozoides que chegam ali, liberando essas enzimas digestivas que vão abrindo espaço. Por isso que não é o primeiro que chega que vai conseguir penetrar necessariamente, porque tem que ter vários ali para conseguir essa liberação, certo? Então essa aqui é a alternativa certa. E aí, tá errada por quê? Fusão das membranas plasmáticas do ovócito e do espermatozoide, né? Por que não é essa aqui? Bom, a fusão, moçada, qualquer fusão entre membranas, tu não depende dessas enzimas digestivas, né? Então, se literalmente duas membranas se tocam ali compatíveis, elas podem se fundir e tal, então não tem a relação com o acrossoma, que é o que o exercício cobrava. Então, alternativa D, e é por isso que ela é mais difícil. E a última, a top 1, a questão mais difícil do Enem 2023, relacionada às questões de biologia, é essa, respiração celular, o terror da gurizada, mas vamos com muita calma. Essa é a questão 122 da prova amarela. Toxicidade do cianeto. Cianeto é uma substância muito tóxica, que mata, literalmente. Fala assim, ó. Repara que tem um texto aqui que te confunde mais ainda, e por isso que eu classifiquei ela como a mais difícil, tá? Mas vocês vão entender os macetes. Repara na leitura do enunciado. Olha só. A produção de ATP, adenosina trifosfato, depende do gradiente de prótons gerado pela cadeia respiratória, tá? Então estamos falando da terceira etapa da respiração. Existe a glicólise, tá? Então, glicólise. Existe o ciclo de Krebs e existe a cadeia, vou botar só a cadeia aqui, né? Cadeia respiratória, a cadeia transportadora de elétrons. Tá? Primeira, segunda e terceira etapa da respiração celular. Fala assim, nessas reações que acontecem nessa última etapa, na cadeia respiratória, uma série de reações que eu vou mostrar para vocês, os elétrons provenientes da oxidação do NADH em NAD+, tá aqui, ou seja, a oxidação perdeu o elétron. O elétron é liberado para cá, e essa forma NADH que está com o elétron com energia, volta a ser NAD+. Isso aqui é uma informação importante que tu deveria saber. Tá? Então assiste. Professor, vou assistir a tua aula de respiração celular. Você vai ver que eu falo nisso incansavelmente. Ó, então esses elétrons aqui percorrem a cadeia respiratória, por isso que é a cadeia transportadora de elétrons, também chamada, até chegarem a citocromo C-oxidase, que é uma enzima que está aqui, ó, citocromo C-oxidase, lá no final. Certo? E aí começa a confusão, reduzindo o ferro 3 mais a ferro 2 mais. Moçada, isso aqui só tá te enrolando, tá? Tu não precisa saber disso aqui, ok? Mas continuando. O oxigênio atua como aceptor final desses elétrons, formando a água. Isso tudo está na linha de respiração celular. O gás oxigênio que está aqui atrai os elétrons, por isso que a gente tem que respirar, botar gás oxigênio para dentro. Os elétrons chegam aqui, enquanto que os elétrons passam pela cadeia transportadora de elétrons, são bombeados para o espaço entre membrana da mitocôndria, os prótons H+. Professor, está confuso, não lembro. Assiste a aulinha de respiração celular que tu sai de lá chorando, emocionado, tão bonito que é esse assunto. Muito bem. Aí chega aqui e metade dessa molécula, ou seja, um oxigênio apenas, um átomozinho, vai formar água. Forma isso dentro da tua... Só que para isso acontecer, para o elétron chegar aqui, para formar água, para tudo acontecer, tem que estar funcionando a cadeia respiratória, a cadeia transportadora de elétrons. Então, seguimos aqui. Ó. O cianeto é uma espécie química altamente tóxica que tem grande afinidade pelo ferro 3+. Quando células são expostas ao cianeto, ele se liga ao sítio de ferro 3+, da citocromo C-oxidase, impedindo a sua conversão em ferro 2+. E a informação importante, bloqueando a cadeia respiratória. Então, moçada, tudo isso, digamos assim, tá? Daqui até aqui é só a ladainha, tá? A informação interessante, é importante, mas não precisa disso aqui para tu conseguir responder essa questão, certo? Porque o importante é saber que tudo isso aconteceu, acabou bloqueando a cadeia respiratória. A pergunta é, se a cadeia respiratória não está funcionando, a terceira etapa, porque a glicólise vai estar ok, o Krebs vai estar ok, aqui não está ok. Está bloqueada pelo cianeto. O que vai acontecer agora? Então, esse bloqueio aumenta a concentração celular do quê? Seria de ATP?
Não, né, pessoal? Se isso aqui parou, tu não vai mais produzir ATP nessa etapa, porque o processo está parado, então tu já arrisca ATP. Seria o aumento de água? Não, moçada, porque a água só vai formar aqui se os elétrons foram atraídos, mas se isso aqui parou, se isso tudo aqui parou, se nada está acontecendo, tu não vai chegar lá o eletrinho para ter energia para botar esse gás oxigênio, metade dele formar água, então também não. Do NADH, sim, moçada. Por quê? Esse NADH, ele vai ser formado tanto na glicólise quanto no Krebs, no ciclo de Krebs. Certo? Ele não é formado na cadeia transportadora de elétron. Então ele está sendo formado. Só que se ele chega aqui e a cadeia transportadora não está funcionando, está bloqueada, ele não vai liberar o elétron e não vai voltar para a forma de NAD+, para ir lá buscar mais elétron. Então ele está paradinho ali. Então ele vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. Tanto é que poderia ser o NADH ou, lembre-se, FADH2, que é uma outra moleculinha que também carrega elétrons. Tá? Assista a aulinha lá que você vai entender tudo. Então essa é a alternativa certa. Dióxido de carbono também não é, por quê? Muitos alunos podem achar, é o dióxido de carbono porque ele vai aumentar, porque não está acontecendo. Não, pessoal, o dióxido de carbono, ele começa a ser liberado pela quebra da glicose, que é o principal composto ali que entra na respiração celular, e cada quebrinha, cada carboninho da glicose que é liberado sai em forma de CO2, mas sai por onde? Tu põe o O2 vem para cá, e o CO2 que vem da quebra das moléculas orgânicas sai pelos teus pulmões. Então não tem nada a ver. Tanto é que a gente emagrece pelos pulmões mesmo. Porque a gente está quebrando matéria orgânica e essa matéria orgânica sai em forma de carbono e de CO2 pelos pulmões. Interessante, né? Ou AE, citocromo seoxidase. Vai aumentar isso aqui? Não, né, pessoal? Essa enzima está lá, ela não vai aumentar, até porque não está funcionando para ela ficar aumentando, para ser produzida mais. Então também não. Alternativa C. Então essa aqui realmente é uma questãozinha mais difícil, mas vocês reparem aí que ao ler com calma, você se lembrar e falar, professor, não era tão difícil. Por isso que a gente fala, prova do Enem tem as questões barbadas, tipo aquela da panela de ferro, né, e do botar prego enferrujado para pessoas não ter anemia, os antigos faziam muito disso. Pergunta para sua mãe, para seu pai, para seu avô, para sua avó, qual a importância de cozinhar feijão na panela ou qualquer coisa na panela de ferro? Eles vão falar, o ferro para tirar a anemia da criançada. É o que faziam antigamente. Então tá no conhecimento, tem nada, questão fácil, tá? Agora, essas aqui realmente eu considero mais difíceis. Então é mais importante vocês errarem as mais difíceis do Enem e acertarem as fáceis do que o contrário, para o TRI. Agora, para finalizar o vídeo, eu pergunto para ti. Realmente você achou essas mais difíceis? Se você fez o Enem, achou elas mais fáceis? Teve outra questão que tu achou muito mais difícil? Comenta aqui que de repente eu faço as outras questões que vocês vinham a falar aí das mais difíceis do Enem, certo? Estamos juntos, um grande abraço e bom Enem. Se tu tá estudando, professor, tô em 2050 aqui, 2050, puxa vida, eu vou estar meio velho. Isso aqui não é barba branca, tá? Isso aqui é giz, eu dou muita aula e o giz cai aqui e fica, né? Mas em 2050 talvez o giz tenha contaminado, ou melhor, tomado conta de toda a minha barba, talvez até dos meus grisalhinhos aqui. Estamos juntos, um grande abraço, tia. Tchau, tchau. Vou finalizar aqui, abraço.